Olá, pessoal. Continuando com as nossas aulas, hoje o tema é movimento e nós vamos falar sobre cinemática básica. Falando sobre a física é um campo amplo de conhecimento. O ramo da física que estuda os movimentos é a mecânica, mas a física ela apresenta muitos campos de estudo, muitos ramos de estudo, né? Entre eles, a termologia, a ótica ondulatória. A física é muito ampla, né? De forma que, para estudar os movimentos, a gente estuda a mecânica. Agora, a mecânica ainda se divide em três partes: a cinemática, a dinâmica e a estática. A cinemática é o objeto de estudo dessa aula, né? O que a cinemática estuda? Ela se preocupa com a descrição dos movimentos, ela descreve os movimentos, diz quais são as características, quais as grandezas relevantes e as relações entre essas grandezas. Então, é nesse ponto que nós vamos focar nessa aula. Mas ainda temos a dinâmica, né, que estudaremos em outras aulas, que ela estuda a origem, né, as causas dos movimentos, que são as forças. E as leis de Newton sintetizam essas causas. E também a estática, né? A estática é a parte da física, né, da parte da mecânica, perdão, que estuda o equilíbrio mecânico dos corpos, o repouso e as condições em que isso acontece. O objeto de estudo da cinemática, então, é o movimento. A pergunta é: como nós entendemos o movimento? Como nós o percebemos? Se a gente observar corpos em movimento, carros em uma avenida, jogadores de futebol num campo de futebol, como nós percebemos os movimentos? É isso, essa consciência que eu gostaria de despertar. A gente percebe esses movimentos através de variações das distâncias relativas. Então, ou o móvel se aproxima da gente, ou ele se afasta da gente. Ou ele se aproxima de um ponto de referência, ou ele se afasta de um ponto de referência. Então, nós percebemos o movimento através dessas variações de posições e distâncias relativas. Então, nós precisamos entender alguns conceitos básicos, nós precisamos tomar consciência de alguns conceitos básicos associados à cinemática. O primeiro deles é o conceito de referencial. Todo movimento ele é relativo, mesmo que você não tenha consciência, você faz a associação desse movimento a um ponto, a um sistema de pontos, né? Então, o referencial é um ponto do espaço ao qual nós relacionamos o movimento, geralmente intuitivo, né? Mas formalmente, quando a gente vai estudar a física, estudar os movimentos, esse referencial ele é a origem de um sistema cartesiano de eixos, né? E todo movimento é relativo a esse referencial. Esse é um conceito muito importante que nós devemos aprofundar a discussão em outros momentos. Outro conceito importante é o conceito de posição. Uma vez definido um referencial, a posição é aquele local onde o móvel se encontra ou por onde ele vai passar, né? Aquele ponto onde ele vai chegar. Então, nós conseguimos, através do referencial, localizar pontos no espaço e automaticamente descrever a posição do móvel, identificar essa posição. Geralmente, a posição é representada pela letra S, S de space, de local, de espaço onde o corpo está, onde o corpo móvel está ocupando naquele momento. Outro conceito importante é o conceito de trajetória. A trajetória, ela é o conjunto de posições que o móvel vai ocupando ao longo do tempo ao se movimentar, né? Então, de uma forma mais específica, o conjunto, a trajetória é o conjunto de posições ocupadas sucessivamente pelo corpo móvel ao longo do tempo do movimento, né? É o caminho percorrido, é o caminho que ele descreve. Isso é a trajetória.
E a trajetória também é um conceito relativo, porque ela também depende do referencial, né? Outro conceito mais formal também é o próprio conceito de móvel. Quando o professor de física fala móvel, o que ele quer dizer? Ele está querendo dizer o corpo móvel. Todo corpo que se move, para efeito de estudo, ele é chamado de móvel. É isso, é todo o corpo que se move, né? Uma referência que se pode fazer ao móvel é que um móvel ele pode ser considerado partícula ou corpo extenso. Quando que o móvel é partícula? Quando o tamanho dele é muito pequeno em relação às distâncias, aos deslocamentos que ele faz. Então, por exemplo, se nós considerarmos um carro que faz uma viagem de 10 quilômetros, ele pode ser considerado uma partícula. Por quê? Porque o carro tem 4, 5 metros. O que são 4, 5 metros perto de 10 quilômetros? São 10 mil metros. Então, um carro viajando a distâncias comuns de 10, da ordem de quilômetros, ele é uma partícula. Por outro lado, se você vai manobrar o carro dentro de uma garagem, o tamanho do carro é importante, então ele é considerado corpo extenso. Outro conceito importante é o conceito de deslocamento escalar. Ao se mover no espaço, todo móvel vai mudando de posição. Então, qual é a distância percorrida? Qual é o deslocamento desse móvel? Então, o que nós chamamos de deslocamento é a diferença entre duas posições. É a diferença entre a posição final e a posição inicial. Isso é deslocamento escalar. O deslocamento escalar, se nós pensarmos num carro se movimentando numa rodovia, nós temos como referência a estrada, né? A estrada ela é dotada de placas de posicionamento, então essas placas de quilômetro representam as posições, né? E a estrada é o meu sistema de referência, né? Então, no caso desse exemplo, o carro passa pelo quilômetro 32, depois de um certo tempo ele passa pelo quilômetro 72. Então, nesse intervalo de tempo, o deslocamento dele é igual à diferença entre 72 e 32, que dá 40 quilômetros. Então, nós dizemos que o deslocamento escalar desse carro foi de 40 quilômetros. Observe que o deslocamento ele tem dimensão de comprimento, né? As unidades de medida de comprimento. Então, o deslocamento ele é medido em metro ou em quilômetro. Essas são as unidades mais comuns. E no nosso curso é importante lembrar que 1 quilômetro corresponde a 1000 metros. Outro conceito importante é o conceito de velocidade. O que é velocidade, né? De uma forma mais precisa, a velocidade é uma taxa de variação da posição em relação ao tempo, né? Essa taxa de variação ela mostra como uma grandeza varia em relação a outra, né? Então, a posição variando em relação ao tempo me dá uma grandeza chamada velocidade. Quanto maior essa taxa de variação, maior a velocidade, né? Agora, nós vamos deixar o aprofundamento desse conceito para outro momento, né? E por enquanto, nós vamos definir somente o que nós chamamos de velocidade escalar média. A velocidade escalar média me dá o comportamento médio da velocidade, né, de um móvel. Ele é uma informação importante, né? A velocidade média ela é definida como sendo a razão entre o deslocamento escalar dividido por um intervalo de tempo, né? É o ΔS por ΔT. De forma, abrindo os deltas, você tem a diferença entre as posições final e inicial e os tempos associados a ela, o tempo final e o tempo inicial. A velocidade ela tem unidades de comprimento por unidade de tempo. Então, as unidades mais comuns é o metro por segundo e o quilômetro por hora, né? E é muito comum nos exercícios de física nós temos que converter de um sistema de unidades para outro sistema de unidades, né? E como que a gente faz isso? Como que a gente faz a conversão de unidades entre esses dois sistemas? Bom, primeiro, se você tem um número em quilômetros por hora, você vai então pegar esse número em quilômetros por hora, dividir por 3,6 e você vai obter o valor correspondente em metros por segundo. E, ao contrário, se você tem um número em metros por segundo,
Você multiplicando por 3,6, você obtém em quilômetros por hora. Essa conversão, saber fazer essa conversão é muito importante porque ela vai estar presente nos nossos exercícios. Vamos a um exemplo. Um carro parte de uma cidade A, que se localiza no quilômetro 25 de uma rodovia, às 9 horas. No sentido a outra cidade, que chamaremos de B, que se localiza no quilômetro 97 da mesma rodovia. Sabendo que o carro chegou em B às 9h40, determine o deslocamento escalar do carro, a velocidade em metros por segundo e a velocidade em quilômetros por hora. Bom, para determinar o deslocamento escalar, a gente tem que lembrar que o deslocamento escalar é a diferença entre as posições final e inicial. Então, nesse momento, nós devemos interpretar os números que nós temos à nossa frente. Então, nós vemos que o carro partiu da cidade A no quilômetro 25, né? Então a posição inicial seria o quilômetro 25 e chegou à cidade B no quilômetro 97. Então, é só fazer a diferença entre as posições final, 97, e inicial, 25, e nós obtemos o deslocamento de 72 km. É importante lembrarmos que o exercício pediu uma velocidade escalar média em metros por segundo, então é conveniente que nós tenhamos esse deslocamento também em metros. Então, os 72 km corresponde a 72 mil metros. Respondido A, vamos para o B. A velocidade escalar média em metros por segundo. Vamos direto à definição. O que é velocidade escalar média? A velocidade escalar média é o deslocamento escalar no tempo. Só que agora a gente tem que parar e pensar. Eu tenho deslocamento escalar em quilômetros e em metros. Mas qual é o intervalo de tempo? Bom, ele começou às 9, terminou às 9h40. Ah, mas então o intervalo foi de 40 minutos. Como que nós fazemos essa conta? O ΔT é um intervalo de tempo, é uma diferença entre os tempos final e inicial. Então, se eu fizer 9 horas e 40 minutos menos 9 horas, eu obtenho os 40 minutos. Uma vez, olhando para essa unidade, nós percebemos o quê? Minuto não é uma unidade de tempo interessante para mim, porque eu quero ou metro por segundo ou quilômetro por hora. Então, meu tempo tem que estar em 1 segundo ou em hora. 40 minutos, vamos converter isso para segundos. Lembrando que cada minuto tem 60 segundos, eu faço 40 vezes 60 e obtenho 2.400 segundos. Para mim, está bom por enquanto. Vamos então para o cálculo da velocidade escalar média em metros por segundo. Então, fazendo a razão deslocamento por intervalo de tempo, nós obtemos 72 mil metros em 2.400 segundos. Nós obtemos como resposta 30 metros por segundo. Bem simples. Agora, como converter isso em quilômetros por hora? Aí a gente deve lembrar daquele fatorzinho de conversão. Se eu tenho uma velocidade em metro por segundo, eu quero converter para quilômetro por hora, eu tenho que multiplicar esse valor por 3,6. Então, se eu pegar os 30, multiplicar por 3,6, eu obtenho 108 km por hora. Respondendo, então, o último item do exercício. Outro conceito importante é o conceito de aceleração. O que é a aceleração? A aceleração está relacionado à rapidez com que um móvel aumenta ou diminui a sua velocidade. Então, mais uma vez, nós estamos falando de uma taxa de variação. É a taxa de variação da velocidade em relação ao tempo. Essa é a aceleração. Nós vamos deixar para um segundo momento, para um próximo momento, o aprofundamento dessa discussão. E vamos definir, por enquanto, somente o que nós chamamos de aceleração escalar média, ou seja, o comportamento médio da aceleração de um corpo móvel, né? A aceleração escalar média ela é definida como sendo a variação da velocidade, ΔV, por um intervalo de tempo, dividido por um intervalo de tempo, né? Abrindo esses deltas, nós temos as diferenças, velocidade final menos a velocidade inicial, e dividido pelos tempos correspondentes, tempo final menos tempo inicial. Isso é a definição de aceleração escalar média. A aceleração escalar média, ela tem como unidade de medida
a unidade de velocidade por intervalo de tempo, né? Então, as mais comuns é o metro por segundo ou o quilômetro por hora por segundo. O metro por segundo também é chamado de metro por segundo ao quadrado. Essas são as mais comuns. Mais uma vez, nós vamos precisar nos nossos exercícios transitar entre um sistema de medida e outra. E como fazer? Primeiro, obedecendo a mesma regra de conversão, né? É só você imaginar que é uma quantidade de velocidade por unidade de tempo. Então, se você converte a velocidade, você converte a unidade de aceleração também. Então, continua sendo a mesma regra de conversão. Vejamos um exemplo, né? Um avião precisa alcançar a velocidade mínima de 360 km por hora a partir do repouso para levantar voo. Sabendo que ele alcança essa velocidade em 20 segundos, determine a aceleração escalar média desse avião em km por hora por segundo e em metro por segundo, né? Pessoal, aplicando a definição de aceleração escalar média, qual que é a definição? É a variação da velocidade no tempo. Então, o avião, ele partindo do repouso, quer dizer, velocidade zero, ele aumentou a sua velocidade de 0 para 360 km por hora. Agora, em quanto tempo ele fez isso? Ele fez isso em 20 segundos. Então, se a gente pegar a variação da velocidade, que é 360 km por hora, e dividir por 20 segundos, nós vamos obter a aceleração escalar média. 18 km por hora por segundo, né? Então, o que significa esse número, esse resultado? Significa que ele aumentou a velocidade dele em 18 km por hora para cada segundo de tempo que ele se movimentou, né? Então, a aceleração mede o quanto a velocidade varia, para mais ou para menos, né? Ao longo do tempo. Né? Se for uma aceleração, então vai haver um acréscimo de velocidade. Se for uma desaceleração, vai haver um decréscimo de velocidade. Mas a forma de calcular é exatamente essa. Como é que a gente faz essa conversão de km por hora por segundo para metro por segundo ao quadrado? Então vamos ver. Como eu disse, segue a mesma lógica de conversão. Os 18 km por hora por segundo, eu posso pensar somente nos 18 km por hora, né? Então, se eu converter 18 km por hora em metros por segundo, né, eu vou conseguir a representação em metros por segundo ao quadrado, né? Então, eu faço 18 dividido por 3,6 para converter para metro por segundo e vai dar 5 metros por segundo em cada segundo, o que dá 5 metros por segundo ao quadrado. Obrigado pela atenção. Faça as tarefas associadas a esta aula, esclareça a dúvida pelos canais disponíveis e até breve.